Irmãos, o título do meu sermão é uma pergunta. É uma pergunta. E a pergunta é: o que Deus espera de nós? Irmãos, eu entendo que essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta fundamental. Normalmente, nós temos expectativas sobre Deus. Nós queremos que Ele nos abençoe, nós queremos que Ele escute as nossas orações, responda as nossas orações do jeito que nós gostaríamos que Ele respondesse. Nós esperamos que Ele nos dê paz em meio à angústia, nós esperamos que Ele nos cure das doenças. Então, nós temos expectativas sobre Deus, é normal, e devemos ter mesmo. Mas hoje eu quero inverter. Hoje eu gostaria de falar e pensar, refletir em algumas expectativas que Deus tem sobre nós. Eu gostaria de pensar em algumas coisas que Deus deseja ver em você e em mim. E eu penso que esse tema, essa reflexão é oportuna, porque estamos iniciando um novo ano, e é bom iniciar um novo ano pensando: ok, eu espero tantas coisas de Deus, mas o que será que Ele espera de mim? E há muitos versos da Bíblia que apontam para esse tema. Eu selecionei apenas alguns, e eu queria começar com o primeiro, a próxima tela, por gentileza. A primeira expectativa de Deus está em Hebreus capítulo, que eu quero mencionar, está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Você quer acompanhar, por gentileza, na sua Bíblia? Você que acompanha a transmissão do culto, leia aí, por favor, conosco, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aqui está uma das expectativas de Deus, muito obrigado, de Deus em relação a cada um de nós. Eu nem as coloquei em ordem de importância, apenas eu as coloquei na medida que eu fui fazendo este estudo bíblico. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu quero pegar essa última partezinha. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A primeira expectativa que eu quero mencionar de Deus para nós hoje é esta aqui. Esta aqui. Deus espera que tenhamos uma vida de santidade. É isso que está dizendo o texto. Coloque, irmão querido, coloque na sua agenda de prioridades para 2022. Eu quero viver uma vida de santidade, porque é o que Deus espera de mim. Mas atenção, santidade não é o estado de perfeição que alguém já alcançou, não. A palavra santidade, conforme aparece aqui no idioma original, no grego, hagiasmos, esta palavra santidade se refere ao processo de consagração, ao processo de purificação que acontece na vida do crente. Em outras palavras, nós cristãos devemos viver uma vida de consagração, nós devemos viver uma vida de purificação. Ao fazer isso, nós nos aproximamos em semelhança a Cristo. E nesse processo, o Espírito Santo trabalha em nós para recuperar a imagem de Cristo em nossa vida. O apóstolo Paulo, em Hebreus 2:11, diz que é Jesus que nos torna santos. Entretanto, a despeito do trabalho ser feito por Ele, você e eu precisamos nos entregar a Ele todos os dias, para então entrarmos no caminho da santidade. Talvez alguém esteja perguntando, alguém que está aqui no templo, alguém que nos acompanha na transmissão, esteja perguntando: pastor Adolfo, por que a santidade é importante? Ora, essa é uma pergunta fundamental, essa é uma pergunta essencial. Sabe por que a santidade é importante? Irmãos, na vida existem pensamentos, existem motivações, existem atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas nossas que entristecem o Senhor. Quando Deus olha para a nossa vida e vê quais são as nossas motivações, algumas das nossas atitudes, alguns dos nossos hábitos, algumas das nossas opiniões, Ele fica muito triste. Por isso, nós precisamos caminhar em progresso de santidade. Por isso, crescer na maturidade, no caráter, não é algo opcional, não é algo eletivo, não, é uma urgente necessidade. Ou como diz o apóstolo Paulo, no texto que lemos: porque sem santidade ninguém
Absolutamente ninguém, ninguém mesmo verá o Senhor. Sabe o que fico pensando nisso, irmãos? Que nós não podemos brincar de viver de qualquer jeito. Nós não podemos brincar de ter um estilo de vida distante da vontade de Deus e achar que quando Ele voltar, vai nos receber numa boa, quando Ele vier em glória e majestade, e tendo nós vivido de qualquer jeito, tendo as opiniões que nós queremos, tendo os hábitos que nós queremos, tendo as atitudes que nós queremos, tendo os ódios que nós queremos, tendo os amores que nós queremos, Jesus Cristo vai nos encontrar, vai nos abraçar e vai nos dar as boas-vindas ao seu reino. Não, honestamente não, sinceramente não. Sem santificação, que diz o texto? O que diz o texto? Ninguém verá o Senhor. São palavras de Deus, registradas pelo apóstolo Paulo. Queridos irmãos, estas palavras do apóstolo Paulo, aqui em Hebreus 12:14, nos conscientizam que você e eu precisamos crescer em santidade. Irmãos, vivemos no tempo do fim. Vivemos no tempo do fim. Por isso precisamos viver como pessoas consagradas, como pessoas convertidas. Precisamos ser pessoas convertidas. O Espírito Santo deve trabalhar ainda mais em nosso coração, se quisermos enfrentar os dias finais que se aproximam. E se quisermos estar em pé no dia quando Jesus Cristo voltar. Por isso, permita-me fazer um apelo logo no início do meu sermão. Irmãos queridos, precisamos ser santos. Precisamos ser templos para a presença de Deus. Ser santo não é uma meta a alcançar. Ser santo é um estilo de vida a viver. Santos na vida profissional, santos na vida familiar, santos na vida particular. Primeira expectativa de Deus, Ele espera que nós tenhamos uma vida de santidade. A segunda expectativa de Deus, eu vou extraí-la de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você pode me acompanhar, por gentileza? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro está um pouquinho à frente de Hebreus, algumas páginas. Capítulo 3, versículo 15, é um texto muito interessante. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu já digo logo qual é a segunda expectativa de Deus, depois vou explicá-la. Deus espera, irmãos queridos, que tenhamos uma vida de estudo e constante aprendizado, pois só assim poderemos dar razão da nossa fé. Irmãos, esse texto de 1 Pedro 3,15 é muito interessante e é muito importante. Esse texto nos coloca diante de um sagrado desafio. Na verdade, esse texto nos ordena que estejamos preparados para justificar-nos diante de um incrédulo. E o verso 15, essa seção do verso 15, que é que me interessa, diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Vocês notam que é interessante? O apóstolo Pedro, que era um pescador, não era um intelectual, mas a esta altura da vida, ele havia entendido que a vida cristã é composta de aspectos racionais e aspectos espirituais. É por isso que ele diz, no texto ele diz razão, mas ele diz também esperança. A vida cristã não é só composta de razão, e a vida cristã não é só composta de esperança. A vida cristã não é só tem um aspecto intelectual, e também não tem só o aspecto da fé. A vida cristã completa tem razão e esperança, intelectualidade cognitiva e fé. E eu chamo sua atenção para essa palavrinha do apóstolo Pedro, responder. Esta palavra responder é a tradução do grego apologian, de onde surgiu a palavra portuguesa apologia, que significa defesa.
O que Pedro está dizendo é que nós precisamos responder de maneira forense, como se estivéssemos fazendo um discurso perante um tribunal. Isso significa o seguinte: você e eu, cristãos, devemos estar preparados para fazermos discursos e para argumentar em defesa da nossa fé. Irmãos, é muito mais do que uma leitura superficial na Bíblia. É muito mais do que gastar 5 minutos por dia lendo a Bíblia e achar que agora estamos preparados para compreender a Bíblia. Por favor. Apologia é ser capaz de fazer um discurso em defesa da sua fé. Isso, irmãos, implica em preparo consciente. Isso implica em respostas apropriadas. Isso implica em respostas inteligentes. E essa expressão, estando preparados para responder, tem a ver com um cristianismo não apenas bem intencionado, mas com um cristianismo bem fundamentado. O apóstolo Pedro está falando de uma fé inteligente, que se fundamenta sim numa sólida teologia, mas que, se necessário for, usa recursos do conhecimento científico para atingir o coração das mentes pós-modernas que querem saber a razão da esperança que há em nós. Aqueles que querem saber por que cremos no que cremos, porque, convenhamos, tão ruim quanto não crer em algo é crer em algo sem saber por quê. Tão ruim quanto crer em algo é crer em algo sem saber porquê. Precisamos saber dar razão da esperança que há em nós. E temos um detalhe, irmãos queridos: há muita gente querendo a nossa mente, há muita gente querendo a nossa atenção, há muita gente querendo que concordemos com eles, que aceitemos as suas explicações, que aceitemos a sua ideologia. Eu mesmo estou aqui querendo que você concorde comigo. Claro que estou querendo que você concorde comigo, mas não é só eu não, há muita gente querendo isso. É canal no YouTube, é canal no Instagram, é canal no Facebook, é perfil no Instagram, é influencer, é youtuber, é palestrante, é professor, é pastor. Todos eles querem nos convencer que estão certos, e muitos deles vivem de maneira milionária, porque eles monetizam a partir das visualizações que nós lhes damos. Você sabe disso, né? Sabe o que me preocupa, irmãos queridos? Muita gente boa, muita gente bem intencionada, simplesmente se tornou produto dos influenciadores digitais. E muitos irmãos da igreja, jovens, adolescentes e adultos, passam longas horas do dia assistindo, escutando, vendo o que esses influenciadores têm para mostrar e têm para dizer. Irmãos queridos, aqui vem o meu segundo apelo. Por favor, não sejamos produtos dessa gente. Não sejamos produtos dessa gente. Só que para não ser produto dessa gente, só tem um jeito. Aí voltamos para Pedro. Precisamos estudar, precisamos dar razão da esperança que é em nós, precisamos ler bons livros, precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar a lição da escola sabatina. Você quer um método melhor para estudar a Bíblia do que 10, 15 minutos por dia estudando a lição da escola sabatina? É algo extraordinário. Só assim você e eu teremos condições plenas de nos posicionarmos diante da mentira que está vindo travestida de verdade, diante da enganação que está vindo travestida de coisa bem intencionada. Eu gostaria de propor algo para você e para mim, no início deste ano. Irmãos queridos, gastemos o menor tempo possível nas redes sociais. Gastemos o menor tempo possível na internet. Gastemos o menor tempo possível em coisas supérfluas. E tomemos esse tempo e dediquemos esse tempo ao estudo. Investamos dinheiro em bons livros para alimentar o nosso intelecto, para alimentar a nossa fé e para que sejamos eficazes em nosso testemunho pessoal. Segunda expectativa de Deus, você pode ler comigo, por gentileza? Deus espera que tenhamos uma vida de estudo e constante aprendizado, pois só assim podemos dar razão da nossa fé. Vamos para a terceira expectativa de Deus. Eu a tomo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16, e vocês vejam que eu estou tomando textos super conhecidos.
super conhecidos, certamente você já leu esses versículos. 2 Timóteo 3, 15 e 16. E que desde a infância sabes das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A terceira expectativa de Deus está aí. Deus espera que creiamos plenamente na sacralidade e na autoridade da escritura. Irmãos queridos, nós adventistas, nós cristãos de modo geral, cremos que as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. Essa é a intenção da Bíblia. A Bíblia não é um manual de tira dúvidas, e não é um manual de ciência ou de história, não. A Bíblia foi dada para que conheçamos o necessário para a nossa salvação. Mas nesse ponto é importante ressaltar o seguinte: a Sagrada Escritura é a revelação infalível, a revelação suprema e repleta de autoridade da vontade de Deus. Esta palavra que conta histórias não é apenas uma narrativa, não é apenas narratologia, não é apenas descrição, não. Esta palavra é referencial, é padrão de caráter, é padrão de conduta, é prova da nossa fé, mas também da nossa teoria, e é o padrão definitivo das nossas doutrinas e o registro claro dos atos de Deus na história. Algum tempo atrás, eu escutei uma pessoa defendendo a seguinte ideia: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de homens, de pessoas que andaram com Deus. Bonito, né? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de pessoas que andaram com Deus. Bonito, impactante, mas mentiroso. Essa frase é uma heresia. Essa frase é uma heresia por quê? Não é porque eu quero, não é porque a igreja quer, é porque a Bíblia contesta. Eu acabei de ler o texto. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por quem? É inspirada por Deus. Literalmente, o apóstolo Paulo está dizendo: toda a Escritura é soprada por Deus. Theopneustos, toda a Escritura é soprada por Deus. Ora, amigos, é muito simples de entender. Se a Escritura é soprada por Deus, então a Escritura é de Deus, porque o sopro de Deus, e se o sopro de Deus, então a Escritura que surgiu como revelação, ou como resultado do sopro de Deus, é de Deus. É simples de entender. Só não entende quem não quer. Então, com todo respeito, não venha dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é a palavra de pessoas que andaram com Deus, por favor. Isso não se sustenta. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, eu apenas menciono, o mesmo apóstolo Paulo escreveu: usem também o capacete da salvação e a espada de Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, amigos queridos, a Bíblia não é a palavra de pessoas que andaram com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que Ele revelou a algumas pessoas que andaram com Ele. Isso quer dizer que a Bíblia não é produto humano. A Bíblia não é culturalmente condicionada. A Bíblia está acima da cultura. Não é a cultura que julga a Bíblia. Não é a cultura que explica a Bíblia. É a Bíblia que explica a cultura. Nós adventistas, assim como os cristãos conservadores de modo geral, porque os liberais não pensam assim, mas nós adventistas cremos que a Bíblia é a autoritativa e infalível palavra de Deus, e por isso as suas palavras alcançam culturas das mais diversas, e não apenas alcançam, mas as palavras de Deus transformam as culturas. Irmãos queridos, eu não sou um visitante nessa igreja, vocês já me conhecem a minha família. A Janete está aqui comigo, minha esposa, a minha menina mais nova está, a outra não está comportando. Nós somos membros dessa igreja, certo? Desde 2016, no início. Então, eu sou um de vocês. Então, por isso, permita-me dizer, com muito carinho, com muita amizade, mas com muita clareza:
Há uma forte agenda teológica liberal, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa agenda teológica liberal tem o interesse em tornar a Bíblia uma mera produção cultural, uma produção meramente humana, um livro como qualquer outro. E neste ponto, a intenção liberal é: se a Bíblia é produção de seres humanos que caminharam com Deus, então nós podemos criticar a Bíblia, nós podemos atualizar a Bíblia. Se a palavra é de pessoas que caminharam com Deus, então nós, qualquer um de nós, podemos viver como quisermos, porque isso não é palavra de Deus, isso é palavra de homens. Mas por outro lado, se a palavra é de Deus e sendo autoritativa, então você e eu devemos viver à luz das orientações de Deus, e neste caso a nossa identidade, seja qual for a natureza dela, deve estar arraigada nas Sagradas Escrituras. Eu sei que você tem interesse na sua salvação. Eu sei que você tem interesse em solidificar a sua fé. Eu sei que você quer se fortalecer a cada dia para estar entre os remidos. Então lembre-se, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Esse texto deveria estar sublinhado na nossa Bíblia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Quando alguém aparece dizendo, a Bíblia diz assim, mas sabe de uma coisa? As descobertas, muda de canal. Sai desse perfil. Vai te fazer mal. Ou se você quiser assistir até o final, assista e esteja preparado para combater, para dar razão da esperança aqui em você. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não interessa quem fala. Mas ele é doutor, não interessa quem fala. Mas ele é especialista, escreveu 20 livros, não interessa quem fala. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. É assim que a Bíblia estabelece, é assim que a Igreja Adventista pensa. Então tenha convicção disso, deixe a agenda de lado e siga a agenda de Deus. Você pode, por favor, repetir comigo? Deus espera que creiamos plenamente. Está tudo bem aí? Puxa vida. Tem como projetar aqui, por gentileza? Fiquei assustado, mas vocês não são culpados, viu? Zero. Agora sim, vai lá. Deus espera que creiamos plenamente na sacralidade e autoridade da Escritura. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala, o conceito é interiorizado, viu? Quarta expectativa. Eu quero ler Atos 2:42. Pastor Lucas gosta desse texto, né, Lucas? Extraordinário. Não é só esse texto, é a perícope, né? Do 42 a 47. Mas eu vou ficar só com o texto 42. Achou aí na sua Bíblia? Você que está em casa nos acompanhando, achou na sua Bíblia? Tome lá a sua Bíblia, por gentileza. Acompanhe a leitura. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Até aí tá. Só até aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A quarta expectativa de Deus. Deus espera que perseveremos na doutrina. Irmãos queridos, infelizmente eu tenho que admitir, e você sabe disso, portanto não é novidade. Há um movimento crescente, inclusive na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que afirma o seguinte: Jesus sim, doutrina não. O comportamento de Jesus é bom, mas você não precisa aceitar a sua mensagem. Bonito, né? Jesus sim, doutrina não. Comportamento de Jesus sim, mensagem dele não. Bonito, mas mentiroso também. Por que mentiroso? Acabamos de ler o texto. A primeira igreja, olha o significado, a primeira igreja, a igreja apostólica, fazia o quê? Perseverava na doutrina. Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Neste ponto, a Bíblia se posiciona muito claramente. E se você perguntasse ao apóstolo Lucas, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo, a qualquer um da Bíblia, se você perguntar, ele sabe o que ele diria? Ele diria assim: Jesus sim, doutrina também. Jesus sim, doutrina também. Uma leitura atenta de Atos 2, 42 a 47, revela pelo menos 14 aspectos característicos da primeira igreja.
14. Perseverar na doutrina, estrategicamente, é o primeiro desses 14 aspectos. Porque eu entendo que os demais acabam sendo consequência desse primeiro. O texto diz, perseverava na doutrina. A palavra aqui é didaquê, você conhece, didaquê, didática. Na verdade, a intenção é dizer que os apóstolos, que a igreja perseverava nos ensinos dos apóstolos. Os primeiros cristãos da primeira igreja se voltavam para os apóstolos, irmãos, a fim de constantemente receberem instrução sobre o evangelho de Cristo. E Cristo havia nomeado seus professores para serem os ministradores do ensino que ele havia deixado. Você sabe disso, Mateus 28, 20. E por que era importante perseverar na doutrina? Acontece que a igreja, a primeira igreja, tinha tremendos e poderosos e eficazes métodos de evangelismo, e a cada dia centenas se juntavam à igreja, e as pessoas vinham com muita sede, mas com pouco conhecimento, com muita boa vontade, mas com pouco conhecimento. Por isso a primeira igreja fazia o quê? Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Irmãos queridos, não há como separar a pessoa de Jesus de seus ensinos. Não há como separar a pessoa dele de sua mensagem, porque Jesus é a própria mensagem. Falar de Jesus é falar da palavra, e a palavra é a base da doutrina. Quem tenta separar Jesus da doutrina se torna censor do próprio Cristo, o que seria um tremendo de um absurdo. Assim como a primeira igreja, a igreja apostólica, a igreja adventista do sétimo dia, irmãos, acredita na doutrina. Nós temos crenças, nós temos 6 doutrinas que comportam 28 crenças. Começamos com a doutrina de Deus e terminamos com a doutrina dos eventos finais. E aí no meio temos mais 4 doutrinas que se subdividem em crenças. Nós damos atenção a isso. As nossas 28 doutrinas, irmãos, são fruto de anos de estudo, de reflexão, por parte de membros leigos, homens, mulheres, jovens, adultos, administradores, teólogos, eruditos do Antigo Testamento, eruditos do Novo Testamento, eruditos da história, eruditos da sistemática, eruditos da teologia aplicada, gente que se dedica a estudar a Bíblia por anos. Eles se reúnem para então estudar, para aprimorar aquilo que a palavra de Deus já nos revelou, mas que nós vamos compreendendo de maneira gradativa. É por isso que temos que prestar muita atenção quando alguém se levanta propondo uma doutrina diferente. Temos que escutar, mas temos que escutar com muita atenção. Nunca é demais afirmar que a igreja cristã deve ser conhecida pela correção de sua prática e pela retidão de suas crenças. Portanto, a quarta expectativa de Deus, você pode ler comigo por gentileza? Vai lá. Deus espera que perseveremos na doutrina. Quando alguém vier para você, não, Jesus sim, doutrina não, diga com todo sorriso e convicção, Jesus sim, doutrina também. A quinta expectativa. Eu quero ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, esse é um texto fundamental, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, perdão. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Acha aí na sua Bíblia, por gentileza. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Com toda a longanimidade e doutrina. Eu quero ficar com a frase inicial. Prega a palavra. Aqui está a expectativa de Deus. Deus espera que preguemos a palavra. Aí você diz, pastor Adolfo, mas isso aí é para os pregadores, né? Isso é para o pastor Lucas, para o Manassés, para o Adolfo. E tantos outros pregadores que aqui estão, não sei nomeá-los agora. Aqui tem muitos pregadores, mas não são todos pregadores. E talvez estejam nos acompanhando pela internet, muitos pregadores. Não, mas a minha intenção não é só falar para pregadores. A minha intenção é falar para pregadores e falar para as pessoas que escutam os pregadores. Então, para todos nós.
Então me permita também refletir um pouquinho sobre isso. Os pregadores, irmãos, o seu ofício é muito simples. É simples demais. Os pregadores precisam pregar a palavra. É simples, né? Mas parece que as coisas simples nem sempre são seguidas. Nós queremos implementá-las, parece tão simples que nós queremos trazer complicação para elas. Preste atenção, a Bíblia algumas vezes diz algumas coisas e ao dizer algumas coisas não diz outras. Quando a Bíblia diz que precisamos pregar a palavra, ao mesmo tempo está dizendo que o púlpito não é espaço para a opinião pessoal, não é espaço para a tradição das pessoas, não é lugar para contar fábulas, não é lugar para contar piadas, não é lugar para contar histórias sensacionais, não é lugar para contar anedotas bonitas, simplesmente para mexer com a imaginação do público e para excitar as emoções. Não, Senhor. A Bíblia diz, pregue a palavra. Irmãos, o púlpito não é lugar para leviandades, não é lugar para frivolidades, não é lugar para interpretações de fantasia. O pregador deve falar com profunda seriedade, porque ele representa Deus, é voz vinda de Deus, e ele deve expor as Sagradas Escrituras com total responsabilidade, havendo orado, havendo estudado e havendo compreendido. Ele não pode vir aqui para lançar dúvidas, ele não pode vir aqui para lançar uma interpretação que ele teve ontem à noite. Não, púlpito não é lugar para experiências. Púlpito é lugar para pregar a palavra. E nesse sentido, irmãos queridos, pregadores que me escutam aqui e pela internet, precisamos honrar o púlpito. E nós honramos o púlpito pregando vários temas. Por exemplo, nós honramos o púlpito quando pregamos profecia, porque profecia é fundamento da fé e é um pedaço na nossa história. Pregadores devem pregar em algum momento da sua vida Daniel e Apocalipse, porque esses livros são extremamente oportunos para os tempos em que vivemos. Pregadores, o púlpito deve ser usado para pregar a palavra de Deus, sempre com simpatia, sempre com bondade, mas não devemos ser tão diplomatas, a ponto de ter medo de expor a verdade, por temor de incomodar as pessoas. Às vezes me dá a impressão, eu não sei se você concorda, você pode discordar, está tudo certo, mas às vezes me dá a impressão que a excessiva diplomacia tomou o lugar da fidelidade. Às vezes nós pregadores somos tão diplomatas, somos tão cuidadosos, que acabamos sendo infiéis na exposição da Bíblia. O pregador não deve cair no erro da diplomacia e no erro do politicamente correto. Sabe por quê? Porque o evangelho hoje sofre oposição e ataque de todos os lados. A confederação do mal, diz Ellen White, nunca esteve tão forte atualmente. Os espíritos do mal estão se combinando com agentes humanos para combater a palavra de Deus. A mentira é colocada acima das escrituras, o talento acima do Espírito Santo, formas e cerimônias acima do poder vital da piedade. Pecados ofensivos são esquecidos, a infidelidade virou moda. Parece que defender a verdade ficou esquisito e defender a mentira ficou charmoso, elegante e atual. Paulo nos lembra, pregue a palavra. Querido pregador, você que me escuta, eu queria dizer algo ao seu coração. Toda vez que você assumir este lugar, toda vez que você que está ali na internet assumir o lugar no seu púlpito, na sua igreja, lembre-se, entre as pessoas que escutam você, há muitas que estão em luta com a dúvida. Há muitas que estão em luta com desespero. Há muitas que estão em luta sem esperança. Na igreja há pessoas que são constantemente assediadas pela tentação. Pessoas que estão combatendo um duro combate contra o adversário de nossa vida. Há pessoas que precisam de alimento sólido para continuar crescendo. Há pessoas que não se alimentaram da palavra a semana inteira e elas vêm aqui para ouvir o pregador falar a palavra de Deus. Portanto, pregador, peça a Deus que lhe dê palavras que sirvam para fortalecer a fé dessas pessoas e para prepará-las para o conflito final. Qual que é mesmo a quinta expectativa? Vocês podem colocar para a gente lê-la juntos, por gentileza? Você pode ler comigo? Deus espera que preguemos a palavra. E você, irmão querido, que nunca vai pregar, porque o seu dom é outro, você deve esperar ouvir a palavra. E quando você não estiver ouvindo a palavra, aproxime-se do pregador e diga: irmão,
Eu não ouvi a palavra hoje, eu lamento muito. Eu vim para ouvir a palavra e eu ouvi só as suas piadas. Deixe claro. Deixe claro. O meu dever é pregar a palavra. E o seu dever é ouvir a palavra. Estou comprando briga com os pregadores? Acho que não, né? Acho que não. Sexta expectativa, vamos para o finalzinho. Eu sempre cumpri o tempo como pregador aqui, mas hoje eu peço a gentileza de me compreender, eu vou me estender um pouquinho mais só. E na próxima vez eu diminuo do meu tempo, tá bom? A sexta expectativa de Deus está em 2 Crônicas 20:20. Vamos rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Esse é um texto muito bonito, super conhecido de vocês, mas eu queria enfatizar algo nele. 2 Crônicas 20:20. Segunda parte de 2 Crônicas 20:20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos queridos, Deus espera que confiemos e nos orientemos pela voz profética. Nós adventistas valorizamos muito a voz profética. A crença de número 18 no nosso livro Nisto Cremos e nosso manual de igreja tem como título o dom de profecia. E por que nós valorizamos as profecias e os profetas? Porque é assim que Deus quer e porque nós precisamos dos profetas. Irmãos, com a entrada do pecado no mundo, houve mudanças mentais, houve mudanças espirituais, houve mudanças éticas, houve mudanças morais. Nós não temos mais condições de falar cara a cara com Deus. Por isso, para resolver esse problema, Deus escolheu alguns meios de comunicação. Deus escolheu anjos, Deus escolheu Urim e Tumim, Deus escolheu sonhos, Deus escolheu voz do céu, Deus escolheu o Espírito Santo. Finalmente, a melhor comunicação, Deus escolheu encarnar o seu Filho Jesus Cristo, mas nesse ínterim, Deus escolheu profetas. Deus escolheu profetas. E quem que são os profetas? Profeta é alguém chamado por Deus, de acordo com Êxodo capítulo 3, versículo 4. O profeta, o rei e o sacerdote vinha por linhagem hereditária. Mas o profeta não tinha linhagem não. Era Deus quem chamava o profeta, porque Deus não queria ser refém da nossa hereditariedade. Deus não queria ser refém das famílias. Porque famílias, infelizmente, se desviam dos seus planos, dos planos de Deus. Então disse, o rei pode ser hereditário. Sacerdote, profeta não. O profeta é a minha boca falando, e eu quero escolher a quem eu quiser. É por isso que ele surpreende quando ele escolhe. Ele escolhe um tal de Elias, um matuto lá do interior, que nunca havia passado pela escola dos profetas. É esse aí que eu quero. Esse aí vai falar a minha palavra. Esse aí é corajoso, é esse que eu quero. Então o profeta é chamado por Deus. O profeta é o porta-voz de Deus. Assim diz o Senhor, Deus me falou. Ele usa diversas frases técnicas para dizer que não está falando por conta dele. Embora, como dizia o rabino Abraham Heschel, o profeta não é apenas um microfone de Deus, não. O profeta é um amigo de Deus, mas quando ele fala em nome de Deus. 3, o profeta apresenta a imagem adequada de Deus. As pessoas tinham tido imagens caricaturizadas de Deus, imagens erradas de Deus. Então o profeta vinha dizer qual era a imagem correta de Deus. O Deus que ele representava não era um Deus distante, não era um Deus cruel, não era um Deus tirânico, não era um Deus caprichoso, não era um Deus dos filósofos, ou seja, um Deus idealista, um Deus imóvel, um Deus não histórico, nada disso. O Deus do profeta era um Deus vivo, um Deus relacional, um Deus emocional, um Deus sofrido e um Deus que nos ama e um dia quer nos salvar. E finalmente o profeta era um pregador, era um reformador. Ele vinha e às vezes por isso tinha palavras duras. Mas não é só isso não. Além de que nós amamos e estudamos os profetas da Bíblia, o estudo bíblico sempre nos leva à conclusão de que esse espírito de profecia continua e continuou na vida de Ellen White. É por isso que nós cremos no ministério profético da mensageira do Senhor. Ellen White fez um trabalho extraordinário, por volta de 100 mil páginas escritas. Sabe o que é isso? 100 mil páginas escritas. Eu sou um escritor, a minha esposa é escritora, o Manassés é um escritor, o Lucas escreve, tem outros aqui que escrevem. É um parto escrever. Ellen White escreveu 100 mil páginas. Sabe o que é isso? Em 70 anos, uma média de 4 páginas e meia por dia. Eu não dou conta. Eu não dou conta, mas ela deu conta porque ela era a mensageira do Senhor. E ela fez muitas coisas que nos ajudam. Por exemplo, Ellen White exalta a escritura, ela sempre aponta para o texto.
nos leva de volta para o texto. Os escritos de Ellen White iluminam e esclarecem a Escritura. Se você ler o desejado de todas as nações, a sua compreensão do Evangelho vai sair de 1 para 1000. Porque quando você lê o desejado de todas as nações, que é uma biografia de Cristo, você viaja. Se você ler o Grande Conflito, você vai ter uma noção dos bastidores da história, como nunca você terá com qualquer outro livro. Eu não sei se o meu amigo Fábio está aqui. Oi, Fábio. Fábio, a Cristália estão aí. Fábio, eu tive a alegria de batizá-lo faz pouco tempo, no nosso pequeno grupo. E o Fábio está lendo que livro mesmo, Fábio? Olha, esse aí é forte, hein? Recém-batizado já está levando alimento de gente grande. É que o Fábio é uma pessoa muito inteligente, a Cristália também, eles gostam de coisa séria. Não é verdade que estou falando, Fábio? Há uma outra visão da história? Você quer conhecer os bastidores da história? Leia o Grande Conflito. Ellen White repreende e exorta a igreja. E além disso, os escritos de Ellen White nos protegem de erros de doutrina. Não fosse a Bíblia e não fossem os detalhes específicos de Ellen White, há muito tempo nós teríamos apostatado como igreja, Manassés. Mas nós não apostatamos, porque Ellen White sempre nos traz de volta ao trilho correto. Bom, vamos para o último. Salmo 122, 1, e com isso nós terminamos. Salmo 122, 1. Que texto lindo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Puxa vida, isso aí teve muito significado para nós na pandemia, né? Quando nós finalmente pudemos retornar às nossas reuniões. E ainda, irmãos queridos, nós vivemos o susto e a preocupação da pandemia. A pandemia nos impôs restrições e isolamento, mas pela graça de Deus estamos voltando à liberdade de reunir-nos no templo com a devida segurança. Nesta semana que finda hoje, eu estava lendo um pequeno livro extraordinário, chamado Igreja é Essencial, Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo. Os autores Colin Hansen e Jonathan Leeman. Que livro extraordinário, pequeno livro, 130 páginas. Os autores afirmam que os grupos de pessoas são poderosos, não apenas pelo que acontece quando as pessoas se reúnem, mas pelo que esse grupo se torna quando se reúne. Ou seja, quando a igreja se reúne, algo acontece em termos de atividade, mas também algo acontece com as pessoas que participam dessa reunião. As pessoas do grupo podem se tornar um movimento, as pessoas do grupo podem se tornar uma força, as pessoas desse grupo podem ser o início de uma mudança no mundo, para melhor ou para pior. E por que isso acontece quando há uma reunião? É simples, porque o todo é maior do que a soma das partes. Colin Hansen e Jonathan Leeman perguntam, o que torna os ajuntamentos tão poderosos? E logo eles respondem, simples, o fato de você estar fisicamente presente, é isso que torna um movimento poderoso. Ali, presente, fisicamente, você vê, você ouve, você sente, você se emociona, você chora. É diferente de assistir algo em uma tela, na qual você está fisicamente distante do que está assistindo. Uma reunião, um ajuntamento literalmente cerca você, aproxima você, aperta você. Isso define toda a sua realidade. E por isso reuniões presenciais são tão poderosas. Amigos e irmãos, ajuntamentos mudam vidas. Reuniões mudam culturas. Grupos reunidos mudam o mundo. Pessoas reunidas podem se tornar poderosas, podem se tornar consagradas, e pessoas consagradas são reavivadas, e pessoas reavivadas mudam o mundo. De fato, a igreja, a reunião da igreja molda a cada um de nós. Ela nos molda como indivíduos, mas ela também nos molda como coletividade, e nos molda como cultura, e nos torna uma força em movimento. Reuniões no templo, presenciais no templo, nos moldam como cidadãos pertencentes à cidade de Deus. E os irmãos e irmãs reunidos oferecem um testemunho visível para o mundo inteiro ver. Eles dizem ao mundo que somos cidadãos do céu. O que está acontecendo ali? Por que essas pessoas se reuniram? É a pergunta de quem vê um grupo reunido em movimento. Sabe que os judeus da época de Jesus se reuniam nas sinagogas? Vocês sabem disso.
Mas sabe o que é curioso? Jesus não usou a palavra sinagoga. Jesus usou eclésia, igreja. Por quê? Porque olhando para trás, aprendemos que foi profetizado que Jesus reuniria um povo que for espalhado pelo exílio. E olhando para frente, entendemos que Jesus queria que essas assembleias, essas igrejas, essas reuniões antecipassem a reunião final, onde Deus habitará com seu povo mais uma vez. Eis o tabernáculo de Deus, diz Apocalipse. Deus habitará com eles. Deus não vai fazer reunião por Zoom, viu, irmãos? Deus quer gente ao redor dele, não mediado por equipamentos eletrônicos. Algumas pessoas às vezes dizem assim, já ouvi pessoas dizendo assim, mas igreja é pessoa, igreja não é lugar. Eu, sem querer brigar, eu diria o seguinte, igreja são pessoas reunidas no mesmo lugar. Igrejas são pessoas reunidas no mesmo lugar. Reunir-se ou ajuntar-se regularmente faz a igreja ser igreja. É simples de entender. Isso não significa, por favor, que uma igreja deixa de ser igreja quando as pessoas não estão reunidas. Assim como um time de futebol não deixa de ser time quando os membros não estão jogando. O ponto é que reunir-se regularmente é necessário para que uma igreja seja igreja. Assim como um time tem que se reunir regularmente para jogar, para demonstrar que é um time. Jesus organizou o cristianismo dessa maneira. Seu intuito é centralizar o nosso cristianismo em torno de nos reunirmos regularmente, de vermos uns aos outros, de aprendermos uns com os outros, de encorajarmos uns aos outros, de motivarmos uns aos outros e de corrigirmos uns aos outros e de amarmos uns aos outros. Coisas espetaculares espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado, quando respiram o mesmo ar, quando unem as suas vozes em canção, quando ouvem o mesmo sermão e quando partilham do mesmo pão. Você olha em volta e pensa, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha nesta caminhada, eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, e o que eu posso fazer para pregar este evangelho? Por favor, não me entenda mal. Equipe de mídia, não me entendam mal. Eu acho que todos nós somos imensamente gratos pela bênção dos equipamentos, não somos? Quantos são gratos pela bênção dos equipamentos? Todos! Que bênção, igreja, foi estar em casa e poder assistir os sermões em casa, quando não se podia cultuar aqui no templo. Eu sou muito grato pelos equipamentos, sou muito grato pelos aplicativos, e acima de tudo, sou grato pelas pessoas que gastaram do seu tempo, e olha que foi muito, para aprender e para manipular equipamentos e aplicativos para transmitirem os cultos que nos permitiriam participar daquele momento especial. Claro que sou grato. E eu acho que os nossos cultos deverão ser transmitidos ainda para abençoar aqueles e aquelas que por alguma razão não estão aqui e que não podem se reunir e que talvez não poderão se reunir conosco. Mas, irmãos queridos, escuta. Assistir à transmissão de um culto é uma coisa. Estar no culto é outra coisa. Eu, por força do trabalho, viajo muito. Toda vez que eu viajo, fico distante, eu gosto de olhar para algumas fotos da minha esposa. Fotos nossas de família, das minhas meninas. E eu carrego aqui uma pastinha chamada Família Soares. Quando estou com saudade longe, eu fico olhando as fotos. Mas quando eu estou em casa, eu não olho para as fotos, eu olho para elas. Seria muito estranho, estando perto delas, eu preferir olhar as fotos. Da mesma forma, a transmissão de um culto é como uma foto. É legal de se ver, mas o melhor mesmo é estar aqui. É nesse sentido que o apóstolo Paulo nos diz, não deixemos de nos congregar. Ele sabia que se nos deixássemos de congregar, perderíamos a identidade como família e como povo de Deus. Por isso, amigo, você que nos acompanha em casa, na transmissão, que bom que você pode nos acompanhar.
Mas assim que você puder, por favor, busque a sua igreja, volte a ela. Isso é o ideal. Bom, vamos então repetir aqui. Vocês repetem comigo? Estamos terminando. Deus espera que congreguemos em sua casa. Bom, como bom professor, aqui vai um resumo, para ninguém mais esquecer. E eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, resumo. 1. Tenhamos uma vida de consagração e santidade. 2. Tenhamos uma vida de estudo e constante aprendizado, pois só assim poderemos dar razão da nossa fé. 3. Acreditemos plenamente na sacralidade e autoridade da palavra de Deus. 4. Perseveremos nas doutrinas. 5. Preguemos a palavra. 6. Confiemos e nos orientemos pela voz profética. 7. Congreguemos na casa do Senhor. Irmãos queridos, eu peço que você pense com carinho nestas 7 expectativas de Deus. Eu gostaria que seu 2022 fosse o melhor ano da sua vida espiritual, da nossa vida espiritual. E assim certamente seremos abençoados e seremos bênçãos para as pessoas. Tudo isto é essencial. Sabe por quê? Porque está chegando o dia do Senhor. E quem espera nele vai viver. A luz do céu já brilha sobre nós. E Cristo em breve vai voltar. Está faltando só um pouco mais. A caminhada vai chegar ao fim. Sim, Ele vai voltar. Amém. Eu queria que você ouvisse a Isabela cantando essa linda melodia. E depois vamos fazer a oração final. Que
nosso Deus, por nos lembrar dessas verdades. O Senhor tem expectativas sobre cada um de nós. Nós sempre esperamos as melhores coisas do Senhor, as melhores atitudes do Senhor, e o Senhor de fato nunca nos decepciona. Mas hoje nós vimos em alguns textos da Tua Palavra que o Senhor espera algumas atitudes nossas. São desafiadoras, por isso pedimos a Sua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, para que em 2022 nós correspondamos às Suas expectativas. Queremos não apenas estar preparados para quando o Senhor voltar, mas queremos ser testemunhas eficazes, levando outros para conhecerem ao Senhor. Aceita a nossa prece, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém.